Os nossos corpos ainda são controlados, gente, porque nós somos uma fábrica de proletariados. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar sobre como as mulheres foram perseguidas por anos durante a história, chamadas de bruxas, chamadas de loucas, e como tudo isso é uma estratégia do capitalismo para controlar os nossos corpos. E por isso eu trouxe um vídeo da Soberana TV para a gente reagir sobre bruxaria marxista dialética. Tá curioso? Eu também tô. Mas antes da gente começar o react, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Agora bora lá. No século XV, um bando de homens sentado numa sala decidiu que mulheres que sabiam demais sobre o que é melhor para si próprias e para o corpo feminino estariam envolvidas putinoso. Afinal de contas, mulheres eram obviamente inferiores intelectualmente e jamais alcançariam tais conhecimentos por mérito próprio. Em uma época em que Estado e Igreja eram praticamente a mesma coisa, a mulher era considerada a causa de todos os males que atingiram a humanidade desde que Eva deu corda para a conversa da serpente no paraíso. Por conta de sua constituição fraca, ela seria a vítima preferida das ciladas do bem. E como todo bom Estado que cuida da sua população, essa ameaça precisava ser combatida. As mulheres que não se sujeitavam aos abusos do patriarcado eram chamadas de bruxas. Elas moravam sozinhas, se recusavam a ter filhos e estudavam a medicina tradicional. E por isso mereciam ser afogadas ou queimadas, a depender do sadismo em voga. Uma coisa interessante de quando a gente estuda a Inquisição é que a gente percebe que existe uma relação íntima entre bruxaria e luta de classes. Via de regra, as mulheres que eram acusadas de bruxaria eram mulheres trabalhadoras ou escravizadas que se destacavam por alguma habilidade especial ou característica física e eram rapidamente lidas como uma ameaça. Nesse vídeo a gente vai traçar o histórico de como a sociedade capitalista, desde o período pré-industrial até os dias atuais, se esforça para exercer um domínio que recai sobre o corpo das mulheres, principalmente, mas não somente, no controle de seus corpos como ferramenta de trabalho e de reprodução. E também vamos falar de como nós, mulheres, devemos agir para enfrentar esse sistema que insiste em controlar as nossas ideias e os nossos corpos. E como falar de controle de corpos sem falar de direitos reprodutivos. Adorei essa vibe medieval para falar de bruxaria. Adorei. Desde que se há registro, existem formas de controle da natalidade. As formas humanas mais antigas estão o osso de Lebombo e o osso de Ixango, que são basicamente ossos com 29 e 28 traços entalhados em sua lateral, respectivamente, e eles datam do período paleolítico, um deles com 37 mil anos e o outro algo em torno dos 20 a 22 mil anos. E são inclusive o primeiro instrumento utilizado para medir o tempo. E uma das hipóteses é de que esses traços entalhados serviam justamente para registrar a contagem do ciclo menstrual, o que pode significar que esses ossos de milhares de anos estiveram entre as primeiras tabelinhas que a humanidade conheceu. Já para cá, os métodos conceptivos foram avançando, embora a busca do Google diga que os anticoncepcionais só foram inventados lá pela década de 60. No entanto, mulheres da Idade Média já dominavam o manejo, mistura e administração de ervas com o intuito de evitar gravidezes indesejadas. Nessa época, a humanidade vivia um período no qual migrava de uma organização social feudal para o capitalismo. Os homens e mulheres que viviam no campo foram expulsos das terras comunais onde viviam e trabalhavam. Essas terras foram cercadas e passaram a ser propriedade privada, e os trabalhadores, destituídos delas, passaram a ter que vender a única coisa que lhes restava, sua força de trabalho, aos donos da terra, e posteriormente a donos de serviços, indústrias, por salários baixíssimos em condições absolutamente precárias. Antes dos cercamentos capitalistas, as pessoas viam sentido em ter filhos, pois as crianças cresciam e ajudavam a cuidar da terra. O cuidado da terra respeitava o ciclo da natureza e as pessoas podiam viver relativamente bem dentro do possível. Porém, com os cercos e a expulsão dos trabalhadores das terras comunais e as dificuldades decorrentes do novo modo de produção, que incluíam a falta de moradia e de acesso à alimentação, os camponeses passaram a se preocupar ainda mais com o controle de natalidade. Eles se organizaram em grupos que propunham diferentes formas de organização social, formas mais adequadas à vida dos trabalhadores do que as que eram impostas pelo Estado e Igreja. O principal desses grupos eram os hereges, e é daí que vem a palavra que você conhece para descrever quem não segue as regras da Igreja. Os hereges acreditavam, e aqui eu vou focar no que diz respeito aos direitos reprodutivos, que é o assunto do vídeo, que homens e mulheres podiam viver juntos sem serem casados. Além disso, eles defendiam o direito da mulher de controlar seu aparelho reprodutivo, fosse através da prevenção ou do estímulo de gravidezes,
clínicos através de abortos e tratamentos pós-parto. O fato é que, com o tempo, qualquer pessoa que não se encaixasse naquelas regras estabelecidas pelo Estado passou a ser chamada de herege. Mas será que saber que os trabalhadores não queriam mais ter filhos porque estavam vivendo em condições desumanas fez com que os senhores feudais e a Igreja Católica levassem em consideração a situação precária a qual eles tinham sido expostos? Óbvio que não. Com o tempo, ao perceberem que o uso recorrente de métodos contraceptivos por parte das mulheres trabalhadoras diminuía o número de trabalhadores, lembrando que naquela época a criança também trabalhava, o que eles fizeram foi proibir e condenar culturas ligadas ao modo de lidar com a terra, que incluía plantio e cultivo de ervas medicinais, a criação dos filhos e até mesmo a forma como as famílias viviam e se organizavam. O controle de natalidade, que até então era uma prática comum entre camponeses, foi proibido e quem não seguisse as regras passaria a ser perseguido. Uma coisa comum de quando a gente estuda essas histórias é nos depararmos com narrativas que contam apenas a perspectiva de quem escreveu aquela história. Então pode não parecer óbvio, mas os camponeses não aceitaram tudo caladinhos e complacentes. A verdade não poderia ser mais diferente. As mulheres continuaram a praticar o controle da natalidade ilegalmente e a princípio as consequências para isso eram bastante brandas. Foi com o despertar de novos eventos históricos que a perseguição se tornou mais intensa e violenta. E a Idade Média foi repleta de, entre outras coisas, crise de saúde pública. Doença de peste bubônica, que na Europa era chamada de peste negra, tifo, varíola, malária, resultaram em pandemias que dizimaram uma porcentagem altíssima da população por onde essas pandemias aconteceram, né? Lembrando que na Idade Média a gente não tinha remédio como a gente tem hoje em dia. Um dos marcos da medicina é quando se descobre o uso da penicilina, que é antibiótico, né? Em último caso. Então, nessa época, primeiro, não tinha saneamento básico, né? Não se existia esse conhecimento ainda. Então, as condições de vida eram todas muito, né, precárias. Por isso, existia uma forte proliferação de doenças, inclusive. E como não tinha um medicamento para curar, essas doenças muitas vezes acabavam dizimando grande parte da população, fazendo grandes pandemias. E, gente, o cuidado, as práticas medicinais, historicamente, são associadas às mulheres. Então, quando numa época onde a gente não tinha um conhecimento científico muito forte de medicações e tal, quando vem uma pessoa mostrando que, de repente, um chá que, gente, os princípios ativos dos medicamentos, muitos deles vêm da natureza. Então, às vezes, um chá de uma planta é o princípio ativo de um medicamento que existe hoje em dia. Então, pessoas que ancestralmente detinham esse conhecimento eram vistas como inimigas. E é por isso que muitas mulheres foram queimadas na fogueira na Inquisição, porque tinham um mínimo de conhecimento de ervas medicinais que existiam na época, ou outros tipos de saberes. Estatísticas que apontam que algumas dessas pandemias teriam dizimado quase metade da população, como aconteceu com a peste bubônica no século XIV na Europa. E aí, enquanto a gente é programado para pensar no sofrimento individual, né, no sofrimento de família, de entes queridos, de pessoas que perderam outras pessoas por conta dessas doenças, dessas pandemias, o Estado olhou de maneira diferente, mas olhou como um problema muito sério. Numa sociedade pré-industrializada, perder esse tanto de pessoas era perder mão de obra que sustentava o luxo das elites e mão de obra que produzia o que comer, obviamente. E isso acontecia em um período onde Estado e Igreja era basicamente a mesma coisa, e a religião desempenhava um papel central na formação dos valores e das condutas sociais, que obviamente atendiam aos interesses da elite dominante. Nada muito diferente do que acontece hoje em dia, só que era menos velado. Nesse contexto, diversas políticas de controle do corpo feminino foram implementadas, como a proibição do aborto, o uso de métodos contraceptivos, que anteriormente eram relativamente aceitos, ou melhor, não eram de interesse público, uma vez que não afetava diretamente a manutenção do Estado. Mas a partir do momento em que o declínio populacional passou a ser uma ameaça, não só passaram a ser perseguidas as mulheres que praticavam aborto, ou as mulheres que sabiam como misturar ervas ou outros elementos da natureza para induzir o aborto, como também seitas e religiões. E aqui eu estou usando a palavra para me referir a um conjunto
de crenças e não a uma doutrina necessariamente, que disputava o controle que eles exerciam sobre a população através do medo e das promessas que só seriam cumpridas no além-vida, ou seja, a receita perfeita para que alguém, mesmo que vivendo em condições péssimas, aceitem políticas que vão lhe prejudicar, acreditando numa eternidade de redenção. E lembra do medo que eu mencionei? Ele, diferente da redenção, não viria só depois da morte. Para além do medo de queimar eternamente no mármore do inferno, as consequências para as mulheres que eram pegas manipulando ervas ou consumindo misturas anticoncepcionais ou abortivas passaram a ser cada vez mais rígidas. Até chegar ao ponto onde amarravam mulheres a pedras e jogavam elas em rios, e se elas flutuassem, elas eram inocentes. Ou então amarrando elas em estacas e atirando fogo, como a gente cansou de ver em clássicos do cinema. A intensificação da perseguição às bruxas instaurou um clima de terror que perdurou por séculos. Uma vez que ninguém sabia em quem podia confiar ou não, a ideia que passou a fazer sentido para se proteger era seguir à risca aquilo que diziam ser esperado de uma mulher: ser temente a Deus, ser submissa ao marido, casar jovem, cuidar da filha, cuidar da casa, sem reclamar. Ou seja, isso anular completamente para viver uma vida de submissão só faz sentido nas normas daquela sociedade. Só que aí tem dois problemas. O primeiro é que para algumas mulheres, viver essa vida não era uma possibilidade, porque com o novo modo de produção, a vida havia ficado mais difícil e essas habilidades que elas já tinham eram valiosas. Elas precisavam trabalhar e isso poderia ser visto como um sinal de desobediência às leis de Deus. Lembrando que Deus nunca escreveu lei nenhuma. Além disso, ter um filho significa ter uma boca a mais para alimentar, e quando o alimento é escasso, impedir a gravidez torna-se um risco quase que necessário de se correr. E aqui tem um aspecto interessante de pontuar. Conforme foi passando o tempo e o aborto seguia sendo uma prática ilegal, ou seja, as pessoas estavam mais seguras se os outros não soubessem que ele era feito, porque acredite, abortos nunca deixaram de acontecer. Começaram a circular boatos de que, na verdade, se tratava de um ritual de magia no qual crianças eram sacrificadas ao demônio, manipulando assim a opinião pública sobre o assunto, até chegar a um ponto em que a prática deixou de ser considerada aceita. E tudo isso para que mulheres não deixassem de parir futuros trabalhadores para serem explorados pelos donos de terra e, posteriormente, das indústrias. Em segundo lugar, seguir à risca as normas sociais não bastava para não ser acusado de bruxaria, já que muitas das acusações eram feitas com base em relatos individuais, ou às vezes um relato individual acabava sendo endossado por gente que sequer convivia com a pessoa que estava sendo acusada, mas que sentia que se não desse endosso, poderia ser acusada de cumplicidade. Eu, Tituba, A Bruxa Negra de Salem, é um livro que ilustra bem esse cenário. Ele conta a história de uma ex-escravizada que foi acusada de bruxaria no tribunal de Salem simplesmente porque precisavam acusar alguém e ela cuidava das pessoas com chás, algo que até antes da necessidade de um bode expiatório não era problema algum para as pessoas da vila. E assim, com o clima de tensão latente, muitas das acusações passaram a surgir do medo que as próprias mulheres tinham de ser acusadas. Eu vou te acusar, assim você não me acusa, e eu pareço boa aos olhos da sociedade. Um misto de medo e histeria coletiva que vitimou por séculos um grupo específico de pessoas. As mulheres, que perderam seu papel social de médicas curandeiras e passaram a enxergar umas às outras como inimigas. Politicamente, esse momento marcava a transição do feudalismo para o capitalismo, que para as mulheres começa assim, com o controle total sobre seus corpos e cerceamento de seus direitos. Diferente do que o senso comum nos faz pensar, o capitalismo não começou com a Revolução Industrial e as máquinas e as revoluções decorrentes das mudanças que elas promoveram na produção, mas sim séculos antes disso, lá nos idos do século XV, na Europa, quando os senhores feudais decidiram que expropriar as produções agrícolas de quem vivia do que colhia não era mais o suficiente. É o processo que a gente conhece como cercamento dos campos, né? Foi aí que se deu o início do capitalismo, né? E decidiram que as terras anteriormente coletivizadas seriam cercadas e passariam a ser suas propriedades. Os agricultores, que antes eram donos de boa parte do que plantavam ou colhiam, continuaram fazendo esse trabalho, mas agora, em vez de ter para si mesmos o fruto daquilo que plantaram e colheram, eram obrigados a dar toda a safra para os seus patrões e, em troca disso, recebiam salário. E a questão é que, quando o modo de produção mudava, tudo mudava. A forma de constituir família, a forma de criar os filhos e também a relação do trabalhador com a produção do seu trabalho. Então, se antes esse trabalhador era dono daquilo que ele produzia, agora a posse era de outra pessoa. Até que a gente chega ao ponto de ser normal um trabalhador produzir um produto que ele não vai ter condições de adquirir. Quantos trabalhadores se matam para produzir um iPhone e quantos
quantos trabalhadores da Apple podem ter um iPhone? Porque, ainda por cima, isso aqui virou um símbolo de status. Ainda por cima, né? Capitalismo, gente, incrivelmente uma bosta. E de lá pra cá, muita coisa mudou. Com as guerras que os homens iam para as batalhas e morriam, cada vez mais mulheres precisaram vender a sua força de trabalho. E com isso, a caça às bruxas teve um fim, uma vez que se deslocar pela cidade para trabalhar se tornou algo que não só as mulheres pobres faziam. E o controle inquisitório teve um fim, uma vez que ele não funcionava mais, não fazia mais sentido numa sociedade que precisava cada vez mais da mão de obra de mulheres para se sustentar. A despeito disso, os nossos corpos continuam sendo controlados por um Estado que entende os interesses da elite. E se passou tanto tempo desde que os nossos corpos atendiam aos nossos próprios interesses, que propor que uma mulher seja autônoma e decida sobre seu próprio corpo soa como uma espécie de contravenção. Se no século XVI era importante controlar o corpo das mulheres para que as vidas ceifadas pelas doenças fossem repostas e o trabalho no campo continuasse, hoje em dia esse controle permanece respondendo aos interesses de donos de grandes empresas, que precisam que uma parcela da população permaneça desempregada para que os demais aceitem trabalhar por salários cada vez mais baixos e condições cada vez mais precarizadas. Afinal, pouco é melhor do que nada. Para mudar isso, só tem uma solução. A gente construir uma sociedade na qual não existe uma elite exploradora, na qual todos vivam bem com os frutos do seu trabalho e que as mulheres tenham tempo e condições para que a reprodução seja uma escolha e não uma imposição. E a gente só vai chegar lá através da organização da classe trabalhadora. Bom demais, né, gente? E eu acho que dá uma dimensão de como os corpos femininos são controlados desde a Idade Média, sabe? Desde a Idade Média, nossos corpos são controlados juntamente com a religião e o Estado para a gente perpetuar cada vez mais, produzir cada vez mais trabalhadores. E a partir do momento que tem uma guerra, tem alguma coisa que os homens têm que sair e que, né, a sociedade sem mulheres hoje em dia falia. Né? Falia, tudo ia parar e entrar em colapso porque a gente gira essa porra toda. Então, assim, a partir do momento que as mulheres tiveram que ir trabalhar e principalmente as mulheres de elite também tiveram que ir trabalhar, deixar isso bem claro, a partir do momento que as mulheres de elite tiveram que ir trabalhar também, aí essa repressão, essa inquisição em torno dos corpos femininos foi diminuída, né? Acabou, né? Essa repressão física. Hoje em dia, a gente não é mais queimado em fogueira em praça pública. Porém, entretanto, contudo, todavia, essa semana uma jovem militante lá de BH foi morta e enterrada embaixo de concreto porque disse para um cara que ele era nazista. A taxa de feminicídio cresce cada ano. O aborto ainda é proibido. Os nossos corpos ainda são controlados, gente, porque nós somos uma fábrica de proletariados. E se a gente escolhe que a gente não é heterossexual, a gente já é um problema, porque mulheres lésbicas não se reproduzem. Aí, se a gente escolhe que a gente não quer casar, a gente também já é outro problema, porque a gente não vai gerar mais proletariado. Aí, se a gente escolhe que a gente não quer ter filho, aí também é outro problema, porque a gente não vai gerar um proletariado. Então, nossos corpos são controlados dia sim, dia também. E, assim como na Idade Média já existia isso, em 1800, Kolontai já estava falando isso lá na Rússia, falando que só vai ser possível a emancipação feminina numa sociedade socialista. E o quanto a União Soviética já tinha avanços em relação a isso, com estruturas sociais que possibilitem a emancipação feminina, que possibilitem a socialização do trabalho feminino, que é o trabalho doméstico, que é o trabalho de cuidado dos filhos. Então, se a gente cria lavanderias públicas, restaurantes populares, creches comunitárias, tudo isso favorece com que o trabalho que é atribuído às mulheres em casa, além do trabalho, né, esse trabalho que não é remunerado, que muitas vezes é invisibilizado, ele é tirado do colo da mulher e isso possibilita 1 milhão de coisas para a vida dessas mulheres, possibilita
tempo que a gente não tem de ter hobby, de fazer as coisas que a gente gosta, de saber o que a gente gosta. Muitas vezes eu me pego pensando que eu não sei. Eu não sei muitas vezes o que eu gosto, eu não sei o que eu quero fazer no meu dia, porque pensar nisso me é negado constantemente. E o quanto, inclusive, a monogamia é um instrumento do capitalismo para controlar corpos femininos e fazer do corpo da mulher a propriedade privada do homem. Galera, mulheres, entendam. A gente só vai conseguir se emancipar se a gente superar o capitalismo. E para isso a gente precisa se organizar. Se organizar quanto classe trabalhadora, se organizar quanto mulheres feministas e lutar para a gente superar esse sistema que é quem nos mantém nessa posição de opressão e submissão. A emancipação feminina só virá uma vitória de uma nova ordem social em um sistema econômico diferente. E era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Mulheres, comentem aqui o que vocês acham disso. Quais foram as opressões que vocês já sentiram no dia a dia de vocês? E homens também, comentem aqui o que vocês acham dessa situação toda e vamos lutar por uma sociedade onde nós sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes, porém totalmente livres. E é isso, se você chegou até aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e quer contribuir para eu produzir cada vez melhores vídeos, considere apoiar meu trabalho a partir do Apoia-se, do Pix aqui na tela, ou se tornando membro aqui do canal, que a gente tem uma área de membros que está caminhando para ser a melhor área de membros deste Brasil, com leituras radicais, aprofunde-se comigo, reacts exclusivos e muito mais que ainda tem em mente, programado para esse ano de 2025. Então, a partir de R$ 4,99 você já tem acesso a essa área de membros. Não perde. E se você quiser e estiver precisando melhorar a sua relação com a sua alimentação de uma forma não punitiva e um atendimento de forma individualizada para você, de acordo com as suas condições de vida, de acordo com a sua condição material, clica no link da bio que você tem todas as informações para agendar uma consulta comigo. Inclusive, eu atendo o valor social também. E é isso. Beijos, até o próximo.